Voltamos ao nosso segundo bloco, Varrendo a Redação. Nossa convidada, a doutora Marinês Síbio. Nós estamos tratando sobre depressão, quadro depressivo, remédios, perspectivas. Doutora Marinês Síbio, a gente viu e conversou até pela experiência, como evoluiu esse campo, né? Como é importante, sim, famílias, a imprensa, livros, jornais, melhorou muito, né? Aquela acomodação em hospitais clínicos. A qualidade de vida das pessoas melhorou muito. Melhorou muito. Sim. Né? E ainda perspectivas são mais promissoras ainda, ou você acha que chegou já a um nível que dificilmente cresce esse tratamento? Não, eu acho que cada vez mais se descobre técnicas e medicações novas, graças às pesquisas nos laboratórios, e cada um quer lançar o seu remédio. Existe um comércio muito grande em torno da depressão, né? Nossa, porque eu acho que são as medicações mais vendidas são antidepressivos. Então existe um comércio muito grande em torno disso. E cada laboratório quer lançar o seu melhor. Isso é benefício, né? Porque diminui, por exemplo, os efeitos colaterais, que sempre existem, né? Alguns efeitos colaterais é a falta de libido, outras pessoas se queixam que aumenta de peso a medicação, né? Então, existem alguns efeitos, e cada vez mais as pessoas os especialistas, os pesquisadores vão inventando medicações que têm menos efeito colateral, que sejam mais objetivos, mais incisivos e menos efeito. Então, a pesquisa não para nunca, né? Então, cada vez mais, às vezes existe uma correlação com outras doenças. E essas correlações com outras doenças, com outras características, somatização, por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa está deprimida, aí ela sente dor nas pernas, ela sente dor de cabeça, ela sente que paralisa um braço, né? Então, são somatizações que são um aviso para as pessoas próximas, para a família: olha, eu estou precisando de ajuda. Então, é muito complexo, por isso a área da psicologia, da psiquiatria é tão fantástica, porque nada é assim certinho como matemática, né? Existe um enfoque de sentimentos, de afeto em torno de tudo. E aproveitar e perguntar, e a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Essa pergunta sempre surge. Nessa área? Sim. Ambos trabalham com psicoterapia, né, com atendimento ao paciente. Uma das diferenças, o psicólogo pode utilizar outros mecanismos, tipo exames, depois corta isso aí, exames psicotécnicos, né? Pode usar técnicas para fazer avaliações, enquanto que o psiquiatra pode receitar remédios. O psicólogo não pode receitar remédios, porque o psiquiatra é médico e o psicólogo fez toda a sua formação, 5, 6, 10 anos de formação como psicólogo. Então, são áreas que têm muitas coisas afim, mas existe essa diferença que não pode medicar, né? E assim como o psiquiatra também não pode aplicar testes, não pode fazer avaliações psicológicas, né? Então, existe essa diferença, mas se completam. Nós vivemos muito bem um com o outro. Muito bem. Tem um número, assim, no Brasil, por exemplo, assim, de pessoas que sofrem da depressão? Tem alguma estatística disso? Olha, não estou sabendo nesse momento, mas é a doença, são as medicações, vamos dizer, por venda de medicação, a medicação mais vendida é antidepressivo. Então, eu acho que dá para ver o alto índice, né, de pessoas antidepressivas, pessoas que têm doença do pânico também usam remédios antidepressivos, pessoas que têm crise de ansiedade. Então, hoje está se descobrindo, hoje eu digo nesta nossa época, né,
está se descobrindo novas doenças, que uma tinha correlação com a outra e hoje a gente está podendo definir, olha, a crise de ansiedade é diferente de um episódio de depressão, né? E é considerado depressivo aquele que tem um episódio há mais tempo, né? Não assim, hoje eu estou depressiva. Isso não é depressão, isso é tristeza, é bem diferente, né? Então, as medicações antidepressivas é o sustento dos laboratórios, né? Então, acho que, não sei te dizer atuais, mas pelo menos pela medicação a gente sabe que é uma que mais vende, né? Já se tornou um jargão popular, o cara tá meio ruim, assim, isso é bipolar, esse cara é bipolar, não dá pra... Parece que uma coisa assim, meio técnica, misturada com uma coisa mais corriqueira. Como é que se definiria isso? Tá, bipolaridade, né, existe uma cisão entre, ela está dentro da depressão, é um quadro depressivo, só que é um quadro depressivo que tem fases de maníaco e fases depressivo. Maníaco não é um maníaco maluco, assim, é um maníaco de maior excitação, da pessoa fazer compras às vezes exagerada, da pessoa estar eufórica exageradamente, a sexualidade fica exacerbada, fica muito mais elevada, fora do normal, né? Não é assim, eu estou alegre hoje. E o sono é perturbado, né? A pessoa dorme mal e também pode ter características agressivas. Então isso é que às vezes, né, se confunde. E a depressão é todo esse quadro que a gente descreveu há pouco. Então a pessoa pode ter mais crises de depressão ou menos, isso depende muito. Pode ser mais leve e pode também, quando é a crise da parte maníaca, da parte de aceleração, a parte onde ela acha às vezes, e a família acha que ela está bem agora, ela está super alegre, mas na verdade aquilo é uma doença também, né? Então hoje as medicações são específicas para isso, né? Para que serve a medicação? Comum, às vezes ela fica um mês deprimida, depois ela fica 2 semanas extremamente feliz, um feliz muito artificial, não é equilibrado. Então, está muito acima e muito abaixo, então a medicação ajuda a equilibrar, fica num processo de equilíbrio, de harmonia de humor, e isso é muito difícil. Isso só médico pode determinar, porque esta harmonia de humor, ela tem que equilibrar isso aqui, é uma química, literalmente é uma química. Então, se ele vai tomar só o antidepressivo, ele vai chegar aqui assim, mas ele vai ter essa fase maníaca, e essa fase é confundida com bom humor. Nossa, como é alegre, é feliz, olha só, cara bom, mas ele não está na dele, ele está acima. Só se considera uma pessoa bipolar, depressão bipolar, quando já aconteceu mais episódios na vida. Não é uma vez, isso não pode ser considerado um quadro bipolar. Ele deve ter acontecido 2, 3 vezes na vida da pessoa, onde ela oscilou entre a mania e a depressão. Aí é considerado um quadro bipolar. E às vezes a pessoa fica se comprometendo com outras pessoas, se expondo, às vezes muito, e isso compromete, né? A sexualidade fica mais acirrada, então às vezes a pessoa fica completamente inadequada, né? E isso expõe ela, depois que passa a crise, ela se dá conta, nossa, olha o que eu fiz, né? Ou então compra, fica ela acha tudo maravilhoso, acha que pode tudo, né? Eu já atendi uma vez uma pessoa que era bipolar, mas era caso gravíssimo, era caso muito, muito crônico, e ela comprou 3 televisores no mesmo dia, né? Levou para casa os televisores.
Mas não era só o compulsivo, ele estava dentro do quadro. Dentro do quadro? Dentro do quadro. Existe a doença, né, obsessivo-compulsivo, que a pessoa compra exagerado, mas esse fica dentro. Então a família viu aquelas televisões todas chegando, então vamos devolver, ia para a loja e dizia, olha, desculpa, mas a minha irmã é doente, eu não posso ficar com esse material, e eles recebiam de volta, né? Não atende mais, não vende mais nada para ela, eles foram em todas as lojas da cidade para poder. Então, para tu ver que ela se compromete, assim, exageradamente também, né? Então, esse bipolar também é muito usado. A pessoa é brabinha, é bipolar. Não é bem assim. Às vezes ela tem a característica de ser brabinha mesmo, né? São pessoas agressivas, existe isso também. Não é todo mundo bonzinho, né? Ainda nesse quadro, nesse nosso bloco aqui, ele faz uma pergunta. E a droga, ela desencadeia a depressão? Ou Sim, foi boa a tua pergunta. Muitos adolescentes entram para a droga. Só para complementar, a depressão pode acontecer na criança, no adolescente, no adulto. Quanto mais cedo aparece, pior, né? O quadro vai se cronificando se ele não bem tratado. As características de uma criança depressiva são totalmente diferentes de um adulto depressivo, com as características que já se falou antes. A criança depressiva fica agressiva, dorme mal, chora muito, tem muito medo, fica mais rebelde, né? Não é a birra de criança, é bem diferente, né? O adolescente, às vezes, quando está depressivo, ele se esconde no quarto, né? E ele é a grande chance do adolescente, porque o adolescente tem aquela mudança de humor com muita frequência. Ele acorda de um jeito, vai dormir de outro, ele tem 4 estações de humor por dia, né? Então, às vezes, apareceu uma espinha na cara dele de manhã, meu Deus, aquilo é sinal de morte, é uma coisa horrível, né? E o adolescente, o que ele faz? Para sair daquele estado de depressão, para sair daquele estado de tristeza dele, de não aceitação, de baixa autoestima, ele começa a usar drogas, porque a droga faz ele se sentir mais... ele esquece aquilo, ele está mais poderoso, ele fica zen, né? Então, o álcool e a droga na adolescência, os pais têm que ficar de olho se esse adolescente fica muito em casa, muito trancado no quarto, que é uma característica de adolescente, se reservar, ficar no seu quarto, porque ali, e dormir muito, é uma característica, por isso que é difícil na adolescência, porque ele é um pouco de tudo. E ainda por cima, ele tem essas características, né? Então, como o adolescente tem características de tudo que é tipo de doença, ele é mal-humorado, ele é depressivo, ele se arrisca inadequadamente, né? Se arrisca, faz aventuras. Ele não é responsável por suas coisas, ele se esconde no quarto, tudo isso faz parte do quadro da adolescência. Então, uma depressão na adolescência é muito sutil a diferença, mas os pais têm que ficar antenados com isso, né? Tem que ficar antenados se fica demais. E às vezes o uso da droga, voltando à tua pergunta, o uso da droga e o álcool é uma forma de amenizar essa tristeza, né? Então, às vezes o adolescente usa isso porque ele está num processo de depressão. E também no adolescente a depressão não é só a tristeza, ele fica irritadiço, né? Ele fica agressivo, ele bate porta, né? Então, é muito sutil a diferença do adolescente, né? E da depressão na adolescência.
Então, os pais têm que ter um cuidado assim muito especial Sim. nessa fase. Deixa no quarto, mas fica de olho, sabe? E quando ele quer comida no quarto, não. A comida no quarto, não. Tu vai descer e vai comer com a gente na mesa. Tu vem olhar um programa com a gente aqui na sala. Não deixa ele totalmente perdido lá. Mesmo que ele brigue com o pai e a mãe, diz, não, vem cá. O almoço é conosco, a janta é conosco. Tu não vai levar comida para o quarto, tu vai vir aqui com a gente, né? Então, isso é um resgate do adolescente, senão ele fica só na dele, né? Isso também é importante. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo, né? E depois voltamos para o terceiro bloco com a nossa convidada, a doutora Maria Inês Cíbio.